vamos começar com uma das mais famosas parábolas de Jesus, que é a parábola do semeador. Mas vamos iniciar a respeito sobre o que é uma parábola. Antes de nós entrarmos na parábola do semeador diretamente, o que são parábolas? Parábola, ela tem uma origem na palavra enigma. Então, geralmente, as parábolas não são histórias por, por si mesmas. Não é só um contar de fatos. As parábolas, ela contém um conteúdo que está embutido nessas histórias contadas. Então, desse modo, a parábola ela é um estilo de comunicação através de quadros verbais que retratam um mundo ao seu redor. E essa é outra característica importante da parábola. Ela não é meramente ficção, no sentido de criar coisas que não existem. Ela trata do dia a dia. Tanto que, quando nós ouvimos uma parábola, geralmente a gente concorda e entende o relato que está sendo feito, está sendo dito, né? O cenário, os personagens. É como se fosse a vida real. A parábola é como se fosse uma história que de fato poderia ter acontecido. Você sempre vai ficar na dúvida, mas será que essa história aconteceu mesmo? A gente vai ver muito isso nas parábolas de Jesus. Mas será que essa história aconteceu? Parece que eu conheço essa história, sabe? Aquela ideia assim de algo do dia a dia. Então, as parábolas de Jesus se tornam entre as mais apreciadas histórias da Bíblia por conta disso. Por ser muito próximas, serem muito próximas à nossa realidade. Embora, em alguns momentos, alguns contextos aqui, não se assemelhem ao nosso, até mesmo, por exemplo, a parábola do semeador. Nós que vivemos numa cidade grande, a gente não tem tanto contato com a terra. Embora a gente consegue entender plenamente o cenário que está sendo descrito aqui, a atividade descrita. Porque a gente sabe que existe, sabe que é uma realidade. Então, as parábolas de Jesus, elas são contadas a partir da vida real, para comunicarem verdades espirituais e transmitirem a mensagem da salvação numa linguagem simples do dia a dia. E aí, isso é interessante porque vai mostrar que Jesus ele estava perfeitamente familiarizado com a vida humana em todos os seus aspectos. Mostrar, de fato, que ele esteve entre nós, ele entendeu a realidade humana e ele sabia aplicar a vontade de Deus sobre a verdade humana, sobre a realidade dos seres humanos. Então, por isso que as parábolas se tornam muito especiais e dignas de fato de serem estudadas, como nós iremos ter aqui durante essas próximas semanas. Mas por que Jesus ensinou então por parábolas? Como disse, para comunicar a mensagem da salvação de modo claro e simples. Mas chega uma questão: por que nem todos entendiam as parábolas de Jesus? Marcos capítulo 4, versículos 11 e 12. Diz assim: Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Então, os discípulos estavam indagando Jesus aqui a respeito das parábolas. Por que ele ensinava através de parábolas? E aí ele diz, para que nem todos possam compreender. Embora a parábola ela seja simples, clara e direta, nem todos poderiam compreender. Por quê? Mesmo a parábola sendo simples, clara e direta, nós só podemos compreender a profundidade do ensino, a mensagem da salvação inclusa nessas parábolas pela ação do Espírito Santo. É ele que traz o discernimento. Ao olharmos para a parábola do semeador, nós podemos entender a história, nós podemos até entender alguns princípios espirituais que Jesus coloca. Mas a aplicação verdadeira em nossa vida só é dada pelo Espírito Santo. De crer nessa palavra e viver essa palavra
é pela ação do Espírito Santo. Essa é a grande diferença. Então, é um privilégio nosso, dado aos discípulos de Jesus, de poder olhar para as parábolas, crer nessas parábolas e viver o ensinamento de Jesus Cristo. A maioria das parábolas de Jesus, ela é ilustrativa, mas algumas vão ter algumas ambiguidades intrínsecas a ela. De modo que somente com relacionamento verdadeiro com Cristo é que nós vamos conseguir interpretar corretamente as parábolas. Elas não são meramente objetos de estudo seco, sem se envolver com elas. São palavras de Jesus. E você tem que aprender a ouvir a voz de Jesus Cristo. Então, como nós vamos interpretar as parábolas? Deve ser compreendido sobre o ensino central de cada uma. E aí, nós devemos ter cuidado com as alegorias. O que é a alegoria? Cada fato, cada característica se interpreta. Por exemplo, tem um livro famoso que se chama O Peregrino. E o autor, John Bunyan, ele tem a ideia de cada personagem, cada cena, cada fala tem um sentido, tem uma aplicação. As parábolas não necessariamente são assim. Por exemplo, a parábola do bom samaritano, eu já vi interpretações que o samaritano quer dizer uma coisa, o ferido quer dizer outra coisa, o dono da hospedaria quer dizer outra coisa, o jumento usado para o transporte tem algum significado. Não necessariamente é assim. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter na interpretação das parábolas, para não se tornar uma alegoria. A parábola, geralmente, ela vai ensinar uma verdade básica. Para isso, então, para nós entendermos as parábolas, não é necessário um completo treinamento teológico. Você não tem que fazer seminário para entender as parábolas. Nós vamos perceber aqui que é simples. Basta ter um relacionamento com Cristo Jesus. Isso será de grande suficiência para a sua vida. Depender do Espírito Santo para compreender o que Jesus ensina. Mas nós temos que seguir alguns princípios básicos. Primeiro, saber a história que está sendo contada. Ou seja, o contexto está sendo dito a respeito das parábolas. Temos que olhar a estrutura do texto e a teologia, o ensino que Jesus está trazendo. Se a gente seguir nesse tripé, a gente está indo bem para interpretar as parábolas. Então, nós vamos começar agora com a parábola do semeador. Okay? Ela está registrada nos evangelhos sinóticos, que é Marcos, Mateus e Lucas. Eu vou ler aqui Marcos capítulo 4. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o ensino dizia: Escutem, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então nós vemos aqui essa parábola sendo contada por Jesus em uma ocasião que milhares de pessoas estavam à beira da praia, no lago da Galileia, no mar da Galileia, e Jesus estava ali ensinando a todas essas pessoas. E neste momento, ele conta então a parábola do semeador. Um semeador, um agricultor, era uma figura muito conhecida. E possivelmente,
grande parte daquele público dele era agricultores, era formado por agricultores, semeadores, e sabiam do que Jesus estava falando. Então, na parábola do semeador, ele partiu para o campo, levando os grãos, numa bolsa, né, a tiracolo. Hoje, a tecnologia, né, para a semeadura, ela é gigantesca. Milhões de sementes são semeadas de forma muito rápida. Mas naquele tempo, o semeador tinha que ir andando, trazendo na bolsa sementes e jogando as sementes na terra que estava disponível para ele semear. Então, caminhando, ele lançava as sementes pelo campo, não se preocupando muito onde as sementes iriam cair. Que a gente vai ver aqui que a semente caiu em lugares que o solo não era apropriado para receber a semente. Aqui dá a ideia que o semeador não estava muito interessado na quantidade de grãos que ele estava semeando, porque a perspectiva sempre era na colheita. O objetivo não era só o semear, mas ele sabia que ele iria colher alguma coisa. À primeira vista, então, a parábola parece não necessitar de muitas explicações. Quando você olha, parece que você entende essa parábola. Ela cai em determinado solo, em 3 tipos de solo que ela não vai produzir, até que ela cai em um solo bom e ela produz. Mas ela precisou ser explicada para que pudesse ter uma aplicação espiritual na vida dos discípulos de Jesus. A partir do versículo 13, ele vai explicar justamente esta parábola aos seus discípulos. E aí o ensino que Jesus vai trazer aqui nessa parábola é que o reino de Deus já havia chegado. O reino já estava sendo semeado através da pregação do Evangelho. Ele vai dizer aqui, no versículo 14, o semeador semeia a palavra. A palavra é a palavra do Evangelho. Aqui ele vai mostrar que ele saiu a semear. Quem saiu a semear? Aí, nessa história, nessa parábola, o primeiro semeador é Jesus. É ele que trouxe a mensagem do Evangelho. É ele que trouxe a mensagem do reino de Deus. O semeador semeia a palavra. Jesus semeou essa palavra. O Evangelho de Marcos vai dizer aqui que Jesus semeou o Evangelho. E o Evangelho é o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus. E ele pregava essa palavra. Quem é a terra? A terra são aqueles que ouvem, então, essa palavra do Senhor, essa mensagem do Evangelho. E aqui a gente vai entender, quem ouve o Evangelho são todos. Todo tipo de coração ouve o Evangelho. Se você olhar a própria ação de Jesus, ele pregou e ensinou o Evangelho em vários lugares. Na Galileia, na Samaria, na Judéia, nas sinagogas, nos templos, nas casas, à beira-mar. Ensinou para diversos públicos diferentes. Ele ensinou para a multidão, discípulos, publicanos, pecadores, governantes. Para todos, ele levou a mensagem do Evangelho. Ele semeou em todo tipo de solo. Havia uma numerosa multidão, aqui no texto, por exemplo, e todos estavam ali a ouvir Jesus falando do Evangelho. Na teologia, nós chamamos isso de chamado ou vocação geral, de anunciar a todos a mensagem da salvação, a mensagem do arrependimento. E quem é o anunciador, vamos dizer assim, dessa mensagem é o próprio Cristo, que chama os pecadores para si. Jesus sempre chama de coração para coração. Jesus nunca usou sorrisos artificiais, ele nunca usou gestos pré-fabricados e frases montadas. O ensino dele, o anúncio dele era genuíno. Ele falava da verdade, a verdade do Evangelho.
Nesse aspecto, como nós vamos ver, se nós ouvimos a mensagem do Evangelho em algum momento, e entendemos essa mensagem, porque foi o próprio Cristo que nos chamou para si, porque a mensagem é o próprio Jesus Cristo. Mas essa mensagem, ela pode ser rejeitada. E aqui, na descrição de Jesus, ele vai dar pelo menos 3 motivos que esta mensagem é rejeitada. Primeiro, por causa das distrações. Ao semear, era inevitável que alguma porção das sementes caísse à beira do caminho. Né? Quando estava jogando, elas saíam do trajeto da terra boa. E como talvez o arado não tinha passado pelo local onde as sementes caíram, muitas outras iam se espalhando fora do caminho. E qual era o resultado? Elas não entravam na terra, as aves vinham e comiam essas sementes. E aí, a aplicação que Jesus vai colocar aqui é o seguinte, versículo 15. Esses são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada nelas. Ou seja, é permitido que Satanás distraia, mude o foco dessas pessoas. Elas ouviram a mensagem do Evangelho, mas não foram sensíveis a essa mensagem. A mensagem é só superficial. É o que nós chamamos de entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas ouviram a mensagem. A palavra foi dita a elas, mas se distraíram com outras coisas. Não se concentraram, não atentaram para essa palavra. Por isso que Jesus aqui no final da parábola diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele não está falando aqui só da capacidade a fisiológica dos seus tímpanos funcionarem. Ele está falando da capacidade de atentar para essa palavra e tomar para si. Mas há outra forma de rejeição, é a parte que caiu em solo rochoso, que era muito característico do solo da Palestina, e é ainda, de ter várias camadas de rocha antes de chegar na terra propriamente dita. E nessa situação, a semente no processo de germinar, ela não consegue firmar a sua raiz no solo. Falta profundidade. Ela não vai conseguir subsistir. Aí quando vem o calor sobre ela, ela queima e seca. É o que Jesus diz aqui no versículo 16. E esses são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Ou seja, tem empolgação. Sabe aquele tipo de pessoa que que ela ouve o evangelho e ela fica animada, ela quer ser crente, ela quer participar de tudo na igreja, ela quer participar de todos os ministérios, ela quer evangelizar o mundo, ela quer ser missionária. Mas o versículo 17 diz, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. O evangelho, então, ele vai gerar em nossas vidas dificuldades e provações. E aí, quando chega essa hora, é que você tem que tomar posição e pagar o preço. Alguns mudam de interesses e se desligam da fé que tiveram com tanta alegria, com tanta empolgação. Também é uma crença superficial, é olhar para o evangelho de modo superficial. Então aí não há convicção, não há coragem, não há estabilidade e perseverança na palavra de Cristo. Essa pessoa, ela é influenciada por qualquer vento de doutrina que sopra em seu caminho. Então ela ouviu o evangelho da verdade hoje. Na hora que apertou um pouco, ela ouviu uma palavra melhor. Opa, vou para aquela palavra. Aí lá aperta e ela vai para outro lugar. Ela não tem estabilidade. E um terceiro forma de rejeição aqui da palavra é a questão de opção mesmo. De preterir, não querer a palavra como algo principal na sua vida. Aí vai falar aqui sobre o solo que foi semeado entre espinhos.
Esse solo estava infestado de raízes, de espinheiros, pelo contexto que Jesus coloca aqui. E aquele que não quer crescer na palavra, e vai deixando as outras coisas crescerem em torno da palavra, e vai sufocando a palavra. É a ideia da pessoa tentar levar uma vida dupla. Religião aos domingos e uma vida sem religião durante a semana. Ouvir a palavra do Evangelho aos domingos, mas durante a semana nem se lembrar do que é o Evangelho. Esse tipo de pessoa logo descobrirá que os cuidados deste mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições vencerão sobre a palavra. E a sua fé se tornará sem valor. Olha o que Jesus diz aqui no versículo 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Até parece que a planta cresceu, mas ela não vai produzir frutos, porque a vida está concentrada em outras coisas. O evangelho não é a prioridade. E aí, Jesus fala a respeito da semente que iria produzir frutos. Lembra que eu disse aqui que na teologia a gente tem uma expressão desse lançar a semente, lançar a palavra como chamado geral. O chamado é para o mundo inteiro, para todo tipo de coração. Porém, a gente viu que essa palavra cai em corações que não vão produzir fruto. Mas aqui Jesus mostra que há corações que a palavra vai produzir frutos. E esse contexto é o que nós chamamos de chamado eficaz. É onde a semente vai cair. A mensagem do evangelho vai cair e vai produzir. Que é interessante que essas situações anteriores que nós vimos não desmotivavam o semeador. Ele ia a semear porque ele sabia que a semente também cairia em solos capazes de produzir bons frutos. Isso foi uma verdade no ministério de Jesus. Muitos ouviram, muitos receberam, muitos aceitaram, muitos produziram frutos, como os próprios apóstolos, claro, exceto Judas, mas produziram frutos para o reino de Deus. Muitos dos primeiros leitores de Marcos escolheram Jesus e, como resultado, sofreram perseguição. E mesmo diante da morte, eles permaneceram na palavra. Isso é o produzir frutos. É permanecer em toda e qualquer circunstância na palavra e viver esta palavra. Só que nós temos que entender que quando essa palavra cai no nosso coração, ela vai produzir frutos. Não é porque o nosso coração é bom, não porque você é uma pessoa boa, você é compreensível, você de fato tem a capacidade para entender o evangelho. Não é. É porque o solo já foi preparado pelo Espírito de Deus. É como se já tivesse o Espírito Santo passando um arado no seu coração, preparando a terra para você receber essa boa semente. E aí, uma prova disso é que você vai ouvir a mensagem do Evangelho e vai viver esse Evangelho. Você vai viver um relacionamento verdadeiro com Cristo Jesus, tendo uma vida de obediência. Isso é produzir frutos na obra do Senhor. E aqui Jesus diz assim, então, versículo 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Qual que é a ideia aqui? Geralmente, o lucro médio de um semeador era uma semente para produzir 10. Se tivesse um retorno de 1 para 30, já era bom. Se tivesse 60, 1 para 60, já é algo excepcional. Mas aqui o texto diz que a produção é de 100 por 1. Então, uma semente seria capaz de produzir 100 frutos. Qual que é o ponto que Jesus está colocando aqui? Embora ele tenha dado vários tipos de solos ruins,
mas quando chega no lugar que produz fruto, a colheita é abundante. As pessoas que irão responder a essa mensagem do Evangelho são inumeráveis, multidões incalculáveis. Quando você olha lá em Apocalipse, o, o, o apóstolo João tendo a visão dos santos, daqueles que foram salvos, é uma multidão incalculável. E aí a gente entende que o reino de Deus, ele é populoso, é muita gente. Embora possa parecer em alguns momentos da nossa vida que nós estamos, parece que não existe crentes de verdade, mas eles estão aí. E no final da história você vai perceber, realmente, a produção foi enorme. O evangelho alcançou muitas vidas. E ao encerrar a parábola, então, nessa surpresa, dessa grande produção, Jesus vai focalizar no crescimento do reino de Deus, apesar de todos os obstáculos. E quer uma prova disso? Eu e você já ouvimos essa mensagem do Evangelho. E eu creio e espero que você tenha compreendido essa mensagem e seja uma terra boa que está produzindo. A mensagem está crescendo na sua vida. O Evangelho cresce na sua vida. Isso é o sinal que Jesus estava dizendo a verdade. Porque nós somos fruto disso. Já para concluir a nossa análise dessa parábola, embora, como eu disse antes, né, o semeador aqui seja o próprio Cristo, mas ele nos comissionou a sermos agora os seus semeadores, a semearmos a semente do Evangelho. Ele diz: ide e pregai. Hoje a gente pode parafrasear: ide e semeai. Nós temos essa responsabilidade agora. Sabendo que quem chama é Cristo, mas ele nos usa como seus instrumentos. Jesus, antes de contar essa parábola, ele havia chamado os discípulos para estarem com ele e para os enviar a pregar. Assim ele mostrava a realidade que eles iriam encontrar. Ora, estejam comigo, porque vocês terão rejeição, mas também terão a aceitação dessa palavra. Os obstáculos serão muitos, mas aqueles que são fiéis em semear são encorajados a esperar uma colheita abundante. A proclamação fiel do Evangelho nunca deixará de produzir frutos, seja em qual época for, mesmo em tempos de pandemia. Possamos proclamar o Evangelho, porque essa palavra é poderosa e há de cair em solos preparados pelo Espírito Santo de Deus e há de produzir frutos e frutos para a glória de Deus. A paz, até mais.